pessoal. Nesse vídeo, falar um pouco sobre medidas resumo para variáveis discretas, né? A gente só calcula essas medidas resumo, as mais famosas são média, moda e mediana, para variáveis numéricas, cujos resultados são números e que se chamam de quantitativas. Só que, quanto às variáveis quantitativas, a gente ainda pode classificar em dois tipos. As discretas, que é exatamente desse tipo aqui que trata o exemplo, quando vem de uma contagem. Aqui temos o tempo de cicatrização em dias para 25 pacientes, estudando uma nova técnica de sutura. Então, isso vem de uma enumeração, de uma contagem. Então, para esses tipos de variáveis, cujos resultados são numéricos, a gente pode encontrar um único número que represente os dados da pesquisa. O mais utilizado dessas medidas resumo é a média, que simplesmente faz a média aritmética dos dados. Soma-se tudo e divide pela quantidade total. Outro recurso, outra medida de resumo que representa um único número para representar os dados é a moda. O que é a moda? O que é essa quantidade estatística? Ela representa o valor que mais se repetiu. Olá, pessoal. Esse vídeo é para falarmos sobre medidas resumos e de dispersão, especificamente para variáveis quantitativas discretas. Então, quando as variáveis são do tipo quantitativas, o que isso significa? Que as realizações que ela assume, ou seja, os valores que a variável assume, são resultados numéricos. Esses resultados, esses números, podem ser provenientes de uma contagem, de uma enumeração, como é o nosso exemplo aqui, ou de uma medição. Dependendo de que tipo de variável for, tem o procedimento de a gente calcular essas medidas resumo na planilha eletrônica, que normalmente é o instrumento de trabalho para quem está desenvolvendo uma pesquisa que coleta dados. Então, vamos lá. Aqui nós temos a situação que está sendo estudada uma nova técnica de sutura para 25 pacientes em que se analisa, o que se pesquisa é o tempo de cicatrização. Então, como os resultados são tempo de cicatrização, isso vem de uma enumeração. Então, dá para ver que obtivemos como resultados aqui 6, 8, 9, 10, 11. Então, podemos construir um número, um único número que irá representar todos esses dados obtidos, que é uma função estatística muito conhecida para nós, que é a média. Na grande maioria dos casos, se calcula a média dos dados para obter uma representatividade de quanto tempo foi necessário para cicatrização de determinada cirurgia. Então, a média ela é justamente uma média aritmética que se soma todos os dados e se divide pelo número total. Então, como aqui temos 25 pacientes, a gente vai somar o resultado de tempo de cicatrização para cada um desses e dividir por 25. Mas, às vezes, a média não é um bom representante, principalmente se tiverem dados muito dispersos. Existe pelo menos mais dois medidas usadas para se resumir um conjunto de dados, um único número para representá-los, que é a moda e a mediana. O que é a moda? Como o próprio nome sugere, é o valor que mais apareceu na nossa pesquisa. Então, exibir a moda é olhar dentre os 25 resultados qual foi o tempo mais comum de cicatrização. Enquanto que a mediana ela é o número onde se compreende 50% das pessoas. E aqui é como se fosse aquela nossa frequência acumulada. Então, digamos assim, se a grande maioria das pessoas levou 8 dias, até 8 dias, então
Quer dizer que, contando todas as pessoas que levaram até 8 dias para cicatrização, já dá 50% da amostra. Então, essa é a medida mediana que já concentra os 50% dos dados. Bem, então essas três são as medidas de resumo mais comuns, ou seja, são números que servem para representar o conjunto de dados. Já variância e desvio padrão são medidas de dispersão. Como a média é o valor numérico mais utilizado para representar os valores de uma variável, é de interesse saber se esse valor média é um bom representativo dos dados. Então, se os dados forem muito dispersos, ou seja, se a maioria dos valores se distanciar desse valor médio, então a variância é um resultado, a variância mede justamente isso, o quanto os dados variam, se distanciam da média. Então, se essa variância for um valor alto, significa que a média não é um bom representativo para os dados. Só que o desvio padrão é exatamente a raiz quadrada da variância e também serve para medir, quantificar a mesma coisa. Então, variância e desvio padrão, normalmente a gente escuta até mais o desvio padrão para se referir ao quanto os dados se distanciam da média. Só que para calcular o desvio padrão, a gente precisa calcular a variância, uma vez que, por definição, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, quando nossa variável é tempo de cicatrização, eu já coloquei um vídeo que não foi gravado por mim, mas pelo professor Tonires, aqui na seção correspondente à aula dia 17, sobre histogramas e medidas de exposição. Esse primeiro vídeo, medidas, resumos e dispersão, trata justamente de como calcular média, moda, mediana, variância e desvio padrão para variável discreta, usando as funções estatísticas do LibreOffice. Então, existe uma função média, para calcular média, para calcular moda, para calcular medianas, variâncias e padrão. Então, já tem esse vídeo lá na aula, mas aí para quem faltou e para quem precisar usar esse vídeo como referência, para relembrar, a gente também fez uso de um recurso que automaticamente nos dá esses dados. Então, se a gente selecionar os dados, no menu Dados, existe uma opção que é Estatística, que se abre em várias opções. E uma delas é a estatística descritiva. Tudo isso aqui são, como é que eu poderia dizer? Funções estatísticas que podem ser realizadas. Por exemplo, a regressão é uma das mais importantes, que a gente justamente verifica correlação entre variáveis. Será que uma implica em outra? Coisas desse tipo. Só que esses testes a gente não vai estudar. Não vamos estudar, só apenas a estatística descritiva. Então, ao clicar nesse botão, ele já vai fazer os cálculos da estatística descritiva, que é justamente calcular essas funções, média, modo, mediano, variâncias padrão, além de outras, automaticamente. Então, abriu essa janela aqui, onde apresenta onde estão os dados. Como eu já selecionei previamente, já está aparecendo aqui, está na planilha medidas, resumos, na coluna A, da célula 5 até a célula 29. Então, está correto. Os resultados eu vou querer apresentá-los aonde? Então, tenho que selecionar um lugar aqui onde vai ser apresentado esses dados. Vou clicar aqui nessa célula. Pronto, então está selecionada a D29. E ainda tem a opção de mostrar se eu quero os valores por colunas ou por linhas. Vou deixar aqui o original por colunas, então é só dar OK. Pronto. Um detalhe sempre, né, que de novo eu cometi aqui, que eu sempre falo para vocês pegarem também o título da variável, porque pode acontecer de ele imaginar justamente a primeira célula como título e não contar esse dado. Então, foi justamente o que eu fiz aqui. Eu vou fazer novamente, que pode ser que eu tenha perdido essa informação. Olha, se eu também não selecionar previamente os dados, eu posso ir primeiro lá no menu, acionar a opção de estatística descritiva, e aqui eu posso mudar, ó, como eu tinha deixado por um descuido aqui essa
célula selecionada, ela está aqui aparecendo como o meu lugar onde eu vou buscar as entradas para calcular essas estatísticas descritivas. Mas aqui eu posso alterar, clicando nesse botão. E aí eu vou lá, agora eu vou tomar cuidado de selecionar também o título. E aí dá Enter. Agora volta para aquele mesmo passo, que é justamente onde é que eu quero os resultados. Vou continuar colocando aqui. Ok. Eu eu queria justamente era comparar se o resultado obtido anteriormente estava desconsiderando 6. Mas aí depois a gente vê no final do vídeo. Voltamos o vídeo para comparar se na hora que eu não peguei o título, se os resultados foram diferentes desse. Então ele nos dá alguma coisa, ó. Por exemplo, nos dá a contagem, que é 25. Era para eu ter olhado se aqui estava 25 ou não anteriormente. Ele somou todos os dados. Então daqui eu já poderia calcular a minha média. Eu já sei que a média vai ser a soma total, que é esse valor, dividido por 25. Mas não precisa porque ele já nos deu esse dado automaticamente. Também o modo, está escrito modo, mas é justamente a modo o valor que mais se repete. A mediana é 8. Então, se a mediana dá um valor 8, é justamente porque 50% dos pacientes levam até 8 dias para cicatrizar. Esses primeiro quartil e terceiro quartil também são divisões das porcentagens. Né? Então, digamos, a gente pega todos os valores obtidos, que correspondem a 100% da amostragem, dos resultados, e pensa, bem, quais os 25% da população levou quantos dias para os 25 primeiros por cento, colocando em ordem crescente, tá? Um dado importante é que a mediana a gente ordena os dados. Então, os primeiros 25% levavam quantos dias? Então, isso que mostra que é 7 dias. Então, 25% das pessoas, o menor tempo necessário é 7 dias. Embora até 7 dias, né? Porque a gente sabe que teve alguns que levaram 6 dias. Aí 50% atingiu 8, ou seja, esse número não cresceu absurdamente. E o terceiro quartil pega justamente 75% da população. Então dá para ver que até que 75% da população levavam até 9 dias para cicatrização. Então os valores 10, 11 ficaram justamente, ou seja, é apenas 25% da população, que é o restante, que levam mais de 9 dias para se recuperar. Então, a variância, que era aquela medida de importância. Então, como você já tem esses dados, você pode simplesmente copiar isso para apresentar. Então, digamos que na sua pesquisa, você precisa dar esses dados, da mediana, da média, do desvio padrão, principalmente. Então, basta eu selecionar esses dados e colar aqui na minha tabelinha. É assim que eu quero que vocês procedam na avaliação. Os quartis não foram pedidos, a variância e o desvio padrão. Porém, é aqui que eu quero chegar. Esse aqui foi muito útil porque já nos calculou média, moda e mediana, sem ter que a gente calcular a probabilidade desses, né? Então, isso é muito útil se a gente quer só apresentar esses dados. Ele já faz de uma maneira muito rápida. Porém, essa variância, esse desvio padrão aqui, são, ó, usados variância da amostra e não da população. Então, se isso se tratar de uma amostra dos pacientes que são tratados no hospital, então está tudo certo. Porém, se só existirem 25 pacientes e todos foram entrevistados e a nossa pesquisa é para tratar e para dar resultados só sobre esses 25 pacientes, então a nossa variância e desvio padrão tem que ser sobre a população, que é uma fórmula um pouco diferente. Então, a gente pode calcular a variância e o desvio padrão usando as funções estatísticas. Então, vou começar aqui por igual e vou acionar a função variância. Quando eu começo
a digitar, vai me aparecendo aqui algumas opções. Essa primeira calcula a variância com base em uma amostra, que é justamente a que já foi calculada anteriormente. Quando eu selecionei aquele resultado anterior, apareceu justamente essa função var. Mas eu preciso da população. Então, é a varp que eu vou precisar usar. Então, é varp. Calcula a variância com base em toda a população. Quando aparece aqui nessa abinha fantasma a função que eu quero, é só dar Enter para acioná-la. Aí ela até diz quais são os próximos passos que agora você vai fazer. O próximo passo que você vai fazer é selecionar os argumentos numéricos que representam a população. Então agora eu vou lá na minha coluna de dados, onde estão os dados, e pego somente os valores. Agora eu vou começar do 6. Não preciso pegar o título. Pronto, agora que eu selecionei todos, é só dar Enter. Então vamos comparar? Que deu diferente. A variância aqui é 2,36, aqui é 2,26. Então significa que se fosse com base numa amostra, a variância foi um pouquinho maior do que, levando em consideração que é toda a população. E calcular o desvio padrão é só calcular. Também a gente pode ou acionar a função raiz quadrada, que tem aqui, ó, raiz, indo pela definição, ou pode acionar a própria função desvio padrão. Aqui parece desvio médio, não é o que eu quero. Eu continuo digitando desvio calculo desvio padrão com mais de uma amostra, essa primeira, só que não é isso que eu quero. Então provavelmente vai ser essa terceira aqui que tem o ponto P. Então eu vou continuar, tenho que digitar mais o A, mais o D. Aí tá com base na amostra. Ponto P. Calculo desvio padrão com base na população inteira. É isso que eu quero. Então dou Enter e seleciono os dados. Pronto, então 1,5 significa que os dados não estão assim tão dispersos da média, uma vez que a gente viu que o maior valor é 11 e a gente está obtendo como média 7,88 e o menor valor é 6, que também não está perto. Então um desvio padrão baixo indica que a média sim pode ser um bom representativo para esse conjunto de dados, quer dizer que em média o tempo de cicatrização foi de 7,88, ou seja, aproximadamente 8 dias para a cicatrização dessa cirurgia usando essa nova técnica de sutura. Então é isso. Para não ficar muito longo, eu vou finalizar esse vídeo aqui, para que no próximo a gente possa ver o que muda se esses dados não são discretos, mas contínuos.